Olá para todos, para todas, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana nessa rotina no ambiente virtual de aprendizado, né? Essas aulas via EAD. Então, a semana passada vocês trabalharam basicamente com um grupo, nosso primeiro grupo de animais, que foi o grupo dos poríferos. Então, lembra que nós estamos na apostila 5. Então, nós trabalhamos na semana passada os poríferos. E vocês devem lembrar que dentro de porífero nós vimos as características gerais do grupo, forma de alimentação, forma de reprodução. Vocês também fizeram alguns exercícios, responderam uma questão que foi proposta no Google Class e basicamente isso nessa primeira semana. Nessa segunda semana, nós vamos trabalhar com quinidários. Então, vai estar disponível daqui a pouco para vocês no Google Class mais uma questão. Vocês deverão postar no Google Class também os exercícios que vão ser colocados para essa atividade. E, finalmente, vocês terão também uma trilha para estar realizando, uma trilha justamente sobre quinidários e poríferos. Então, para iniciar a aula de hoje, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo e logo em seguida nós entramos com os slides de aula. Biodiversidade. Retratos do reino animal. Distribuição Sinapse. Anêmonas e companhia. Maré baixa em algum lugar do noroeste da França. Alguns a chamam de tomate do mar. É macia e cheia d'água. Na maré alta, seus tentáculos fazem pensar numa flor e seu pé num caule. É a anêmona do mar comum, ou a actínia vermelha. Assim como acontece com a anêmona verde, também muito frequente nas costas, seus tentáculos aderem aos dedos que os tocam. De fato, ao menor toque, milhares de pequenas células dos tentáculos, os quinidócitos, liberam seu conteúdo. Um minúsculo arpão venenoso. O que é suficiente para afastar os inoportunos e para imobilizar as presas. O animal paralisado é engolido por um orifício situado em meio aos tentáculos. Algumas horas depois, os restos são evacuados pelo mesmo orifício, que é, portanto, uma boca e um ânus ao mesmo tempo. As espécies de anêmonas são numerosas. Seu aspecto e, muitas vezes, seus nomes fazem logo pensar numa flor. Essa aqui é chamada anêmona cravo. E essa, anêmona margarida. Essa, anêmona pérola ou anêmona joia. E aqui, a anêmona dália e a anêmona morango. Essa aqui fica fixa numa concha vazia de um caramujo comum, na qual vive um ermitão, um pequeno crustáceo. O ermitão se locomove à procura de um cadáver, e quando ele come, a anêmona fica com os restos da refeição. Graças a seus tentáculos, ela protege o ermitão. Novas anêmonas podem se formar a partir da estrutura interna da anêmona-mãe. Mas esse não é o único tipo de reprodução. As anêmonas também emitem substâncias genitais que formam os zigotos ou ovos. Na actínia vermelha, tais substâncias se desenvolvem no interior da anêmona, e os bebês anêmonas são expelidos pelo único orifício. Nem esquerda nem direita, nem frente nem costas. Apenas um corpo fixado a um suporte cheio de tentáculos. Os chamados pólipos possuem 6 tentáculos, ou um múltiplo de 6, que circundam o único orifício. As células urticantes dos tentáculos, os quinidócitos, são características dos animais desse grupo, os quinidários. Tentáculos que queimam. Parece uma água viva. O contato com certos tipos pode provocar queimaduras graves. No
No verão, felizmente, a mais comum nas costas agride pouco a pele. É a medusa de lua ou água-viva comum. Seus tecidos transparentes deixam ver todos seus órgãos internos. Os tentáculos urticantes retêm a presa, assim como os outros 4 situados em volta do único orifício. As presas ingeridas vão para um dos 4 estômagos dispostos em forma de trevo. O 4 é o número das medusas. De seus ovos saem os pólipos, primeiramente bem brancos, depois alaranjados. Eles se dividem formando pilhas de pequenas medusas que vão se separar em seguida. E up! Existem quinidários mais discretos que as medusas ou as anêmonas. Na superfície das algas, essa minúscula relva é formada por um grande número de pólipos. A colônia cresce por alongamento e ramificação dos pés, que fixam esses pólipos. Muitos quinidários vivem de fato em colônias. Nas grandes profundezas de certas costas, podemos observar pólipos brancos ou um leque de gorgônias. O 8 é o número desses aqui. Mas atenção! Alguns animais, briozoários, os anelídeos marinhos, assídeos, às vezes parecem quinidários, mas nenhum de seus tentáculos é venenoso. A hidra verde é um dos raros quinidários de água doce. Das 10.000 espécies existentes, 99% são marinhas. Nas zonas tropicais, são essas espécies que formam grande parte dos recifes corais, cujas estruturas são revestidas de calcário que protege os pólipos contra espécies que vivem em colônias. Servem de abrigo a muitos animais, ao menos para 1.500 espécies de peixes e mais de 4.000 moluscos. Hoje, essa biodiversidade está ameaçada, pois os corais são muito sensíveis ao aumento da temperatura dos oceanos e às atividades humanas. Versão brasileira, Alcateia. Bem, vocês devem ter visto pelo vídeo que é um grupo já bem conhecido. Até quando a gente assiste desenhos animados, tipo Procurando Nemo, os quinidários estão presentes. Você pensa lá na Nêmona, onde o Nemo vivia dentro dela. Na verdade, vivia dentro dos tentáculos, né? Existe uma relação entre a Nêmona e o Nemo. O Nemo, ele não se queima devido à composição do corpo dele, então ele pode viver na Nêmona. A Nêmona acaba fazendo o quê? Ela protege o peixe, no caso ali o Nemo, né, o peixe palhaço, e ao mesmo tempo o peixe palhaço mantém a Nêmona limpa. Então é uma relação mutualística bastante interessante. Para quem assistiu o filme deve lembrar também que tem uma cena que eles estão nadando com as águas-vivas, e ele e a Dory acabam se queimando, então mostrando também que, apesar dele ser imune a Nêmona, ele não é imune a uma água-viva. A queimadura de água-viva é muito mais forte. Essa queimadura, ela acontece por uma estrutura chamada quinidoblasto, que a gente vai estar falando melhor sobre ela daqui a pouco. Então, primeira coisa, é um grupo que tem simetria radial. Você deve lembrar que o grupo anterior ele não tinha simetria, ele era assimétrico. Então, o que é simetria radial? Lembra que nós temos dois tipos de simetria e os assimétricos.
A simetria bilateral, nós humanos, por exemplo, são bilaterais. Se eu pegar uma pessoa e cortar o meio, a única forma de ficar dois lados iguais seria cortando aqui. Se eu cortasse aqui, por exemplo, a cabeça ficaria em cima, as pernas embaixo, então a parte de cima seria diferente da parte de baixo. Quando um animal é redondo, imagine algo circular, então, se eu pegar algo redondo e cortar, qualquer lado que eu corte vai formar dois lados iguais. Então, por isso eu chamo de simetria radial. Porque lembra que algo redondo, ele é dividido por raios. Da mesma forma que o grupo anterior, são animais aquáticos e também são predominantemente marinhos. Aqui ele vai ter dois grupos importantes, os pólipos e as medusas. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Pólipos são a forma da anêmona, aquela que parece uma florzinha que está presa ao substrato, e a medusa, essa forma que nada, então, no caso, a água-viva. Agora, veja que já tem uma coisa importante, ele tem tecido diferenciado. Ou seja, lembra que o anterior, ele não tinha tecidos diferenciados, agora ele já tem. Então ele já tem a formação embriológica mais complexa e surge, inclusive, já uma rede nervosa difusa. Ou seja, já começa a ter formação no sistema nervoso. Tudo bem que aquele é bastante primitivo ainda. E como eu estava falando no início do quinidoblasto, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, clicando aqui no endoblasto, veja que ele é uma estrutura, então aqui você tem a célula. Quando você toca nessa célula, ela vai descarregar, vai jogar esse filamento urticante para fora, e esse filamento, então, pode queimar o animal como uma forma de defesa. Ela usa isso tanto para defesa como para caça. A gente vai ver um pequeno vídeo sobre isso agora, já voltamos. Então, continuando a nossa aula, a gente tem aqui o que já tínhamos falado anteriormente, aquelas duas formas. Então, nós temos a forma de pólipo, que é essa forma fixa. Então, aqui você tem o pólipo. Lembra que a gente falou da boca lá, quando eu falei do Nemo. E você tem a forma de medusa, que é essa forma natante que é a água-viva. Então, aqui você tem uma medusa e aqui você tem o pólipo. No caso da medusa, veja que ele tem os tentáculos embaixo, enquanto que no pólipo os tentáculos em cima. Essa forma, como ela é natante, então ela pode ir atrás do alimento, enquanto que essa forma, ela precisa que o alimento chegue até aqui para ela poder se alimentar. Veja, mas é diferente, ela já tem até uma boca, tem uma cavidade gastrovascular, ambos têm boca e cavidade,
Então veja que é diferente de porífero, que não tinha essa estrutura toda. Lembra que no porífero a água passava por dentro dele, era filtrada, o alimento e o oxigênio ficava e depois saíam as excretas. No caso aqui não, ele tem uma boca, então ele vai fazer digestão. Veja que não existe a presença de um ânus, então a boca tanto vai servir para que o alimento seja digerido, como depois vai servir para que as excretas sejam eliminadas. Bem, vocês sabem que na biologia a gente gosta de classificar tudo e colocar nome para tudo. Então, a gente vai criar, na verdade, já foram criados grupos, aonde nós vamos poder ter a classificação. Então, nós vamos classificar esses grupos em hidrozoa. Veja, esses são os únicos de água doce. A maioria deles está em água salgada. Então, aqui a gente tem a hidra e a caravela. Então, veja que ele tem uma parte flutuante e uma parte com a presença dos tentáculos. Cubozoa, veja, aqui a imagem não ficou tão boa, mas é um animalzinho que não é tão conhecido, mas o nome já diz tudo. Ele cubozoa porque é no formato de um cubo. Antozoa, que é talvez um dos mais conhecidos, porque são as anêmonas do mar, um animal super bonito. E Sifozoa, né, que são bastante comum até na nossa praia, que são as medusas mesmo. Então veja que no caso aqui, o hidrozoário, apesar de ser parecido com a medusa, aqui a gente chama de caravela. Veja que até o formato do corpo lembra mais ou menos uma caravela, que é diferente de Sifozoa, que tem esse formato mais arredondado. Bem, aí lembra que eu falei que todos eles têm uma boca, então eles vão ter um processo de digestão. A digestão, ela vai ser extracelular e depois ela vai ser intracelular. Ou seja, no grupo anterior, a digestão era intracelular e agora ela acontece tanto extra quanto intracelular. E como eu já tinha falado, ela não tem ânus. Então, justamente por não ter ânus, os resíduos são eliminados pela boca e não por uma outra estrutura. Bem, a reprodução, ela vai ocorrer de duas formas. Lembra que a reprodução ela pode ser assexuada ou pode ser sexuada. No caso da reprodução assexuada, é brotamento. Então, até que, lembra, deixa eu mudar o pincel. Ele vai formar um pequeno broto, podem ver que tem um brotinho aqui. Esse broto aumenta e, finalmente, esse broto se desprende, vai para o solo, formando, então, um novo ser vivo. No caso da reprodução sexuada, então, vai ter que ter a fecundação, aí vai ocorrer a formação de uma larva. Essa larva, ela vai se fixar, vai formar uma forma jovem e depois dessa forma jovem, ela forma uma forma adulta que fica novamente livre e volta a se desenvolver. Essa forma jovem é chamada de plânula. Na próxima aula, nós vamos estar estudando o grupo dos plateumintos, que já é um grupo talvez bem mais conhecido, que são o grupo dos vermes. Uma boa semana a todos, a todas, e não esqueçam de verificar as atividades no Unimestre e as atividades também no Google Class.